Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa, responsável por esse curso do Graph e pela gravação das videoaulas. Nós já vimos em uma videoaula anterior como que eu faço para inserir pontos no plano cartesiano e fazer algumas ações com esses pontos. A básica que nós fizemos nesta videoaula anterior foi unir os pontos na sua sequência por uma linha contínua. Muito bem, mas existem outras aplicações para os pontos inseridos. Eu vou trazer aqui um exemplo. Uma cidade concedeu isenção de impostos às fábricas que lá se instalassem. Diversas fábricas se mudaram para lá e a população começou a crescer muito depressa, desencadeando problemas de moradia, abastecimento de água e outros. As informações a respeito deste crescimento foram compiladas nesta tabela. Para facilitar o entendimento, foi necessária a criação de um gráfico. Então, as informações da tabela primeiro ano 2001, que é a referência, população 10 mil. 2003, população 15 mil. 2006, população 25 mil. 2009, população 40 mil. Muito bem. Então, a partir desse problema, desse exemplo, nós vamos inserir esses pontos no plano cartesiano. Então vamos lá. X 2001, população, que é representada aí pelo Y, 10 mil. Depois, ano 2003, população 15 mil. Ano 2006, população 25 mil. Ano 2009, população 40 mil. Então vamos colocar aqui a cor, o estilo, a bolinha mesmo. Vamos colocar aqui o preto. Vamos tirar o estilo da linha, vamos deixar 100, só para a gente ver como que vai ficar no plano. Lógico que nós não vimos nada, porque esses valores estão bem discrepantes dos eixos aqui. Então vamos fazer os ajustes do eixo. Então vamos editar. Para o X, o mínimo vai ser 2001 e o máximo nós vamos colocar como 2015. E a unidade de marca e unidade de grade vamos deixar de 1 em 1. E o rótulo para o eixo Y, para o eixo X, nós vamos colocar anos. No eixo Y, o menor, o mínimo vai ser 0. O máximo vai ser 50 mil. A unidade de marca de 5 em 5 mil. E a unidade de grade também de 5 mil em 5 mil. E o rótulo, nós vamos colocar aqui população. Vamos mudar a configuração também dos eixos. Nós vamos deixar sem legenda e vamos colocar o estilo do eixo como caixa. Então vamos dar OK. E aí nós temos os pontos que a gente está representando a partir daqueles dados da tabela. Muito bem, eu posso pegar aqui a série e unir esses pontos por uma linha. Se eu estiver pensando em apenas a representação do gráfico, eu posso inclusive fazer com que essa união ela fique um pouco mais suave, mudando aqui a interpolação. Por exemplo, vamos ver o cúbico 2D. Pronto, ficou mais suave. Se eu estiver apenas precisando de uma representação gráfica, eu resolvo esse meu problema. Mas e se eu estiver precisando fazer uma projeção, um cálculo, por exemplo, para o ano de 2012, qual que seria essa população? Ou 2013, 2014. Então, eu preciso achar uma função. Eu vou voltar aqui, vou tirar a marcação, a união
dos pontos pela linha. Eu preciso fazer um ajuste de curvas para ver qual a curva, qual é a função cuja curva passa mais ajustadamente por estes pontos. Então, eu posso fazer isso, buscar ou pedir para o graph achar essa curva para mim, calcular essa função, de algumas formas. Então, vamos lá. Eu posso pedir pelo menu Função, submenu, inserir linha de tendência, ou usar as teclas de atalho Ctrl T, ou clicar no botão de ajuste de curvas na barra de ferramentas. Então, vou usar essa daqui. Observe, nós temos que estar com a série de pontos selecionada. Tá? Então, selecionei a série de pontos, cliquei no botão de ajuste de curvas e aí abre a janela de linhas de tendência. E aí eu já tenho algumas funções pré-definidas. E essas funções elas vão ficar disponíveis para mim, clicáveis, a partir do momento que os dados que eu inseri, os pontos que eu inseri, são pertinentes para ela. Se essas funções não forem suficientes, eu posso entrar com algumas definidas pelo usuário. Então, eu não vou entrar neste caso aqui, vou escolher entre essas. Eu posso escolher uma linear. Então, veja, tem aí sim uma linha, uma curva de tendência. E eu tenho já, o graph me gera a função. Se eu quero apagar, essa daí não me atende. Então, eu seleciono e aperto a tecla Delete para apagar. Volto para a série de pontos, clico de novo no ajuste de curvas. Eu tenho a logarítmica, que aparentemente também não é a melhor. Vamos ver as outras. Eu tenho a polinomial de ordem 2, uma equação de segundo grau. Então, essa ficou razoavelmente bem. Eu vou de novo selecionar a série de pontos. Vou pedir uma potência. Também ajustou. Vou mudar a cor aqui, ó, da potência. Vou selecionar de novo e pedir o ajuste de uma outra, uma exponencial. Então, a exponencial está aqui. Vamos mudar a cor dela para ela ficar diferenciada. Vamos colocar aqui azul. Então, está aqui. E eu posso fazer análise deixando somente uma. Então, vou desmarcando, ó, as séries. As séries não, desculpa. Vou desmarcando a função. E com isso, me permite uma visualização melhor da curva ou para comparar. Então, essa daqui está passando por algumas dessas duas estão iguais e para esse exemplo, a que melhor se adequou é essa do segundo grau. Eu vou então apagar as outras. Seleciono, eu posso vir em função apagar, ok? Ou simplesmente seleciono a função e aperto a tecla Delete. Estou deixando então a equação, essa qual foi? Já até esqueci, vou apagar ela também. Eu vou pegar a equação do segundo grau. Vou pegar aqui, polinomial de ordem 2, a equação de segundo grau. Pronto, é essa daí. Deixa eu só fazer dar um avisozinho, né? Porque chamar a atenção. Normalmente, a função para população, análise de população, é a exponencial. Só que nesse caso aqui, eu estou pegando um exemplo para explicar o uso desse ajuste de curva. É só um exemplo, então não estou criando um modelo, não estou modelando. É só um exemplo mais didático para o uso do programa, somente isso, tá?
Bom, então, com isso, nós já vimos como que eu faço para escolher e fazer o ajuste de curvas. Então, eu posso fazer essa tendência aí de ajuste de uma curva. Vou salvar esse exemplo porque nós vamos usá-lo em uma próxima videoaula. Tá? Então, vou colocar aqui o nome dele de população. Vou salvar. Pronto, está salvo. E encerramos esta videoaula. Então, o nosso objetivo foi só inserir os pontos, mostrar a necessidade de, às vezes, fazer o ajuste dos eixos para que esses pontos fiquem visíveis e mostrar como que o Graph nos permite fazer facilmente um ajuste de curvas e achar a função da curva que passa por esses pontos. Certo? Então, encerramos aqui mais essa videoaula e espero que você assista a nossa próxima. Um forte abraço.